É cada vez mais difícil para o governo de Barack Obama justificar suas ações de espionagem, em especial no Brasil. As explicações da Casa Branca sempre acabam desmentidas por novas denúncias de Edward Snowden, ex-analista da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. A revelação mais recente, feita pelo Fantástico da Rede Globo, demoliu as garantias da Casa Branca de que não faz espionagem econômica. Não só faz, como está de olho na Petrobras. Os americanos cobiçam a tecnologia brasileira para extrair petróleo em águas profundas e querem saber mais sobre as imensas reservas do pré-sal. O escândalo atingiu em cheio as relações entre Brasil e Estados Unidos e pode provocar o adiamento da visita da presidente Dilma Rousseff a Washington no mês que vem. Também surgem pressões para adiar o leilão dos direitos de exploração de petróleo no campo de Libra, na Bacia de Santos, na região do pré-sal. O leilão está marcado para outubro e empresas americanas querem participar. A grande questão é como o país pode se proteger da poderosa máquina de espionagem dos Estados Unidos. Afinal, ninguém mais acredita que tudo isso seja apenas para combater o terrorismo. A presidente Dilma Rousseff insiste, abre aspas, o motivo não é segurança, mas interesses econômicos e estratégicos. Fecha aspas. E para falar da espionagem americana no Brasil e também dos interesses que envolvem a indústria do petróleo, aqui no país e no mundo, recebemos Hildo Sauer, diretor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, e Roberto Godoy, jornalista do Estado de São Paulo, especialista em questões de inteligência e defesa. Sejam muito bem-vindos. Eu acho que agora, com essa denúncia nova do Snowden, fica claro que então não era apenas uma questão política, mas a espionagem também tinha interesses comerciais. O que eles estavam buscando na Petrobras, o que dá para imaginar, uma vez que a gente não sabe exatamente que tipo de acesso tiveram às informações da empresa. Mas por que uma agência de informação de inteligência americana entraria na Petrobras? Com que objetivo? Eu acho que o problema é mais amplo do que só a Petrobras. Eu acho que é conjugado entre o governo central do Brasil, o do México e a Petrobras. Porque a retomada do crescimento econômico americano está fortemente baseada numa estratégia energética. O desenvolvimento do chamado popular gás de xisto, tecnicamente gás de folhelho e óleo não convencional vindo do folhelho, permitiu reduzir em 1/3 as importações americanas de petróleo. No entanto, o petróleo continua ainda hoje com um preço elevado, da ordem de $100 o barril, e a OPEP tem mostrado músculo suficiente, coordenação, articulação junto com a Rússia, para mantê-lo nesse patamar. É evidente, então, que, na minha opinião, o Brasil e o México são vistos como dois atores que podem ajudar a quebrar a espinha dorsal da OPEP se ficarem do lado, na minha opinião, errado, que seria do lado não OPEP, desde que os dois voltem ou se transformem em exportadores de petróleo. De maneira que tem razão quem diz que a espionagem é econômica, mas a econômica, neste caso, é sobre a soberania e é sobre a segurança, porque a soberania maior que um povo pode ter é garantir o seu bem-estar a partir do seu trabalho, dos seus recursos naturais, da sua tecnologia. Eu vou querer que você explique mais, mas eu quero saber a sua opinião também, Roberto. Veja, vamos nos colocar do outro lado da espionagem, do lado de lá da lente. Eu olharia com certeza para a Petrobras, né? Quer dizer, veja, se você tivesse os meios, se eu tivesse os meios, mas sem dúvida alguma. E se eu tivesse principalmente do lado de países que têm a energia, todos temos, mas alguns deles, principalmente as superpotências, têm isso como um ponto realmente nevrálgico, né? Dependência crescente, seus próprios recursos em crise, né? Enfim, em esgotamento, alguma coisa assim, e aí você tem que estar de olho no que vem nas novidades e principalmente na saúde de quem cuida disso. Quer dizer, veja, o Obama, quando esteve aqui no Brasil, disse que nosso interesse no pré-sal é que nos tornemos o principal cliente do pré-sal. É uma ótima intenção. Veja, vamos projetar isso para daqui a 50 anos, uma grande incógnita. É, claro. Né? Agora, como é que a máquina é capaz de ir mais fundo que isso, a máquina de espionagem? Sim, sem dúvida alguma. Veja, a gente está, agora estamos completando os 10 anos do atentado de 11 de setembro. Naquela ocasião,
Os Estados Unidos já tinham um programa chamado Duende Verde, que a cada 3 horas abastecia os principais gabinetes de Washington, a começar do presidente. Duende Verde. Duende Verde. Que abastecia com quaisquer informações que fossem requisitadas. Ou seja, há 10 anos você podia pegar qualquer celular, qualquer sistema de comunicação, veja, se a gente pensar, por exemplo, na tecnologia que era usada pela internet há 10 anos, é como se a gente estivesse falando agora da pata do dinossauro. Né? E, no entanto, já existia esse esquema. Ele só fez crescer. Então você tem um dado que é bem significativo, que é o seguinte: até então, até o 11 de setembro, haviam sido gastos nos 10 anos anteriores cerca de 1 bilhão e 800 milhões de dólares no desenvolvimento desse sistema. De lá para cá foram gastos 33 bilhões. Eles podem fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Agora, quando o governo americano garante que essas informações não são para serem repassadas para as empresas, para prejudicar a concorrência, para, enfim, usar o segredo industrial como qualquer interesse econômico sugeriria, dá para acreditar? Não. Em hipótese alguma. É evidente que não, porque, veja, a razão principal dos Estados Unidos ter uma força tão potente é para assegurar a hegemonia econômica. A militar faz parte da estratégia, na minha leitura, econômica, de garantir crescimento econômico e acumulação de lucros. E o predomínio dessa relação em escala mundial. O petróleo, no último século, foi o elemento, ao lado da eletricidade e outras tecnologias, telecomunicações, mas o petróleo que mais permitiu incrementar a produtividade social do trabalho e promover a circulação em escala sem precedentes de mercadorias, pessoas, e de produzi-las com menor esforço, permitindo mais acumulação. É por isso que o petróleo está no centro de todos os grandes problemas geopolíticos. O Oriente Médio, apesar de ter outras dificuldades históricas que devem ser reconhecidas, mas o problema maior é que exatamente lá está o petróleo, que é buscado por ter esse papel. Então, neste caso, se o governo americano, e de maneira muito honesta, em março de 2011, ele divulgou um documento sobre a estratégia energética americana, que tem alguns pontos importantes. Primeiro, consolidar a produção do gás e o óleo não convencional, do folhelho ou xisto, que já permitiu reduzir a importação substancialmente, reduziu o preço, com isso a retomada do crescimento econômico. É bem barato. E manufatura $20 o barril equivalente de gás, de petróleo em gás, e contra o 100. Então isso dá uma margem econômica enorme. O segundo é biocombustíveis americanos, e onde tiver, papel pequeno, mas importante. A plataforma continental americana e duas coisas que tem a ver, a espalhar pelo mundo o programa do shale, para que no mundo inteiro, especialmente a China, a América Latina e a Europa, passem a produzir e assim reduzir o preço do petróleo. A China tem reservas enormes também, né? O mundo consome hoje 30 bilhões de barris de petróleo por ano. De xisto. Mas o problema vem do petróleo. 30 bilhões de barris de petróleo por ano. O ganho médio hoje é de $100, fora as transferências. Capital e trabalho líquido é muito baixo ainda. Então isso dá um excedente de 3 trilhões de dólares num PIB de 65 trilhões. Então esse excedente é disputado. Essa estratégia ali está disputa pela soberania. Então, se a China se aliar e produzir e de reduzir sua importação, porque a China agora está passando nos Estados Unidos em importação de petróleo, se temporariamente a hegemonia da OPEP, que hoje controla cerca de 25 milhões de barris por dia de produção, ao lado da Rússia, que está próximo dos 10 milhões de barris, se conseguir balançar essa hegemonia que conseguiu a partir de 2005 fazer o preço subir tanto, certamente haverá um novo quadro econômico no mundo. E aí entra o México e o Brasil, que é o último ponto dessa discussão. Mas quando você diz não acredito, eu já quero voltar já, mas também queria ouvir a sua opinião. Se você acha que, quer dizer, essa informação é repassada para os players, para os concorrentes, os que vão disputar... Eu não vejo, assim, o problema da concorrência ou não concorrência. Eu vejo isso mais... Como uma grande estratégia. Uma estratégia. Por exemplo, os dois pontos, só para encerrar essa discussão sobre... eles querem que o governo mexicano abra o Golfo do México mexicano, porque o Golfo do México americano já está em produção, para produzir ali perto, fora a plataforma continental americana. E
colocam o acordo assinado com muito ênfase em março de 2011 entre Rousseff e Obama como um grande ponto da estratégia de cooperação entre os dois países para produzir o quanto antes o mais petróleo possível do pré-sal, que estaria próximo. Agora, a pergunta é, quem assinou esse acordo? A Presidente da República estava ciente de que lado estava se tomando essa decisão? De que estratégia geopolítica? De como preservar o valor do recurso do pré-sal? Mesmo sem saber até hoje quanto petróleo tem no pré-sal. Nós estamos entrando nessa estratégia, parece que com um certo grau de ingenuidade, me parece. Essa espionagem... Eu quero que você explique melhor isso, porque eu acho que merece... Essa espionagem só vem a confirmar, na minha opinião, que nós precisamos repensar o nosso posicionamento. Acho que isso é um papel para a academia, para o Congresso Nacional, para o Planalto e para a sociedade em geral. Está na hora de repensar a estratégia em relação ao petróleo. O que você acha? Pois é, eu acho que esse conjunto, o conjunto de informações que é coletado, naturalmente, vamos imaginar o seguinte, eu odiaria que um diplomata brasileiro, tomando conhecimento de uma informação que é vital ou importante para negócios do Brasil, não a repassasse para os interessados. Claro que sim. Isso não precisa ser uma coisa formal, papel. Se você encontra alguém e diz e comenta, preste atenção, coisas assim, ou pode ser formal, pode ser mais avançado do que isso. Mas é diferente um diplomata que num contato social, numa reunião, num congresso, num simpósio... Sim, isso faz parte do pacote de trabalho dele, sem dúvida alguma. Outra coisa é entrar dentro do sistema. Agora, entrar dentro do sistema, aí é bisbilhotagem mesmo. Tá? E eu não tenho a menor dúvida de que a maior parte das informações coletadas, principalmente do caso do Brasil e do México, né? E aí vamos entrar mais adiante numa outra questão, que é a seguinte, os dois países são países emergentes, importantes, essa coisa toda e tal, mas não significa que sejam os únicos esses chefes de Estado, esses governantes, são os únicos que estão sendo monitorados. Hoje mesmo, por exemplo, hoje especificamente, na Alemanha, houve um episódio. Quer dizer, a Alemanha também se sentiu espionada e hoje fez sobrevoar a embaixada americana um helicóptero com sistemas de sensoriamento para fotografar, para estabelecer o tipo de antena, essa coisa toda. O governo americano protestou e o governo alemão falou, sim, fizemos, sim. Quer dizer, ou seja, o grau de irritação está ficando alto nessa... Não vai evoluir além disso. Por quê? E aí, deixa eu te dizer uma coisa que também eu acho que a gente não pode... considerar que haja, enfim, é uma questão absolutamente pragmática. Alguma coisa vai mudar? Não. Vai continuar do mesmo jeito. O que é que vai mudar? As tecnologias vão ficar mais sofisticadas para que não vaze de novo uma informação. E o controle de pessoal, né? Sim, sem dúvida. E esse reconhecimento é muito importante, porque não tenhamos a ingenuidade que se mudar o ritual, se tornar um pouco mais elegante, que a essência vai mudar. A essência não vai mudar porque a essência está no conflito de interesse sobre o papel do petróleo, do seu papel, na possibilidade de permitir a acumulação, a geração de excedente econômico e especialmente agora... Mas agora... o que eles precisariam saber, Hildo, dentro da Petrobras, digamos, que fosse tão estratégico, que é fundamental fazer uma operação desse tipo, mais arriscada, um sistema de monitoramento de bisbilhotice, quer dizer, o que é mais estratégia? A quantidade das reservas, a dúvida sobre o que o governo divulga? Eu acho que em primeiro lugar estaria saber se de fato o governo brasileiro que assinou esse acordo em março de 2011 está disposto a cumpri-lo na forma como ele foi pactuado, que previa uma enorme presença de empresas americanas, que aliás já estão aqui, a Halliburton, a Schlumberger, que é franco-americana, a Baker Hughes estão aqui, são essenciais para a Petrobras. Há muitos interesses americanos de diferentes fontes nisso. Aquelas prestadoras de serviços, as Oil Service Companies, as eventuais petroleiras americanas que queiram produzir aqui, estão marginalmente hoje presentes aqui, a Chevron, inclusive com problemas ambientais e tal. Mas eu acho que o maior problema não está nesses interesses diretos. Está a saber se Brasil, México e outros países, a própria China, se ela vai aderir à Global Shale Initiative. Na grande estratégia, essa leitura que eu faço do documento, está nas entrelinhas deste documento, Blueprint for a Secure Energy Future, que relega ao Brasil, coloca ao Brasil e ao México e outros países, papel importante. E o do Brasil seria esse, de... Quanto antes, tirar debaixo da água, do mar, o pré-sal, colocá-lo no mercado. Só que isso provavelmente nos levará a ter se o Brasil, México e outros fizerem movimentos no sentido de reduzir o papel
dá o pé, o preço vai cair, o que é contra nosso interesse. Tudo que os americanos, o sistema capitalista mundial quer... Porque é caro essa extração, não é? Nós precisamos de um preço... Não, na verdade, isso precisa tirar e desmistificar. O petróleo, custo direto, capital e trabalho, dá uns 15, 17 dólares. O mesmo custo no pré-sal? de controle, mesmo no pré-sal, mais plataformas, o capital, mais operação. Transferências, royalties, participações especiais, tal, levam isso aos 40 dólares, talvez, hoje. Então, se o petróleo chegar a 50 dólares, como muitos no mundo desejariam... Nosso lucro será muito pequeno. Ele será bem menor, pelo menos. Então, por isso, eu acho que quando eu falo em repensar a estratégia, nós estamos propondo a leiloar em outubro, dentro desse ambiente, um campo, onde sequer sabemos se ele tem 8, 10, 12 ou 15 bilhões de barris. Se ele tiver 15 bilhões de barris e produzido em 20 anos, ele pode gerar um lucro anual líquido, só descontado do capital e trabalho, sem as transferências, da ordem de 50 bilhões de dólares por ano. Nós temos que repensar isso. E a minha proposta, como de muitos outros, tem sido... Suspender o leilão. Suspende o leilão, repensa a estratégia brasileira. Mas o governo já disse que não vai suspender o leilão. Mas eu acho que vai sim. Sugeriu até suspender a definição da compra dos caças. Sim. Que, há não sei quantos anos, a gente já está aí... uma década e meia, não, que, se fala na compra desses casos. Veja só... Isso seria uma retaliação à altura do ultraje? Os aviões da primeira... O cancelamento do leilão, não só a suspensão, olha cancelamento. Só, o primeiro grupo de aviões incluído na primeira, não é uma licitação, é uma escolha direta, figuras jurídicas diferentes. A maioria deles já saiu de linha, já foram descontinuados. Bem, se na sexta-feira anterior à divulgação, no Brasil, da bisbilhotagem, vamos chamar assim, da espionagem, eu diria a você que a proposta americana estava com a mão no contrato. Ela havia evoluído muitíssimo em relação às primeiras intransigências quanto à transferência de tecnologia, e os aviões são, de fato, extremamente avançados, conhecidos, provados em combate, essa coisa toda. E isso nunca conseguiu ser, até aquele momento não estava muito claro, mas teria havido uma linha de crédito melhor, alguma coisa assim. E isso dava um certo favoritismo naquele momento. Hoje, eu acho que, de fato, as possibilidades são muito remotas. Agora, a concorrência, e você fica imaginando também uma outra questão. Nessa história toda, o que fazer? Né? Quer dizer, o que nos resta fazer? Muito pouco, mas alguma coisa pode ser feita. A gente não consegue, nem nós, nem ninguém, mas particularmente o Brasil chegou com muito atraso nessa questão da guerra cibernética, na guerra eletrônica. A gente tem só 2 anos de investimento nisso. Começamos em 2011. Na verdade, estamos pensando sobre isso e com alguma competência de pensamento há algum tempo. Mas veja, vamos voltar um pouquinho ainda. Até 2007, as Forças Armadas acumulavam 33 anos sem a compra de um parafuso novo. Então, o que restou fazer? Criar capacidades, investir em gente, não perder o trem da história. Portanto, muita gente foi se qualificando. Então, a gente... Tem massa crítica. Tem massa crítica para pensar a respeito, não tinha providências. Bem, aí começamos a tomar algumas providências. O que é possível fazer? Blindar todo mundo? Impossível, mas você pode dificultar enormemente e evitar... Com tecnologias, sim, com evitar os sistemas nossos. Evitar fiascos, como, por exemplo, que o telefone da presidente seja grampeado, que os e-mails dela sejam lidos. E, pelo menos, dos ministros de Estado, coisas assim, enfim, de áreas estratégicas. Ela cancelar a viagem é uma boa política? Eu acho que sim. Agora, a gente precisa começar a tomar providências. Veja só, um momento só, professor. A gente tem aqui, o Orçamento da União reservou, para 2013, 90 milhões para aplicar na implantação do sistema cibernético. Nada, mas nada mesmo. Mas ainda assim, até agosto, setembro, até agosto, haviam sido liberados 13 milhões. Quer dizer, veja, 13 milhões é o preço de um apartamento de luxo aqui em São Paulo. Quer dizer, aí é uma emergência. Realmente não faz sentido. Eu concordo com todas essas medidas, inclusive a revisão da própria visita de Estado, que no fundo estava para confirmar, na minha leitura explicativa americana, é que a visita de Estado seria para confirmar essa estratégia de cooperação, que na verdade é do interesse brasileiro. Concordo que nós não temos privatizamos e não temos rede sob controle nacional de fibra ótica.
Até hoje não foi feito isso. Havia a possibilidade de unir a fibra ótica da Petrobras com a da Eletrobras e as outras, de ter uma rede sob controle de segurança nacional. Não temos satélite. Não temos satélites. Há muitas outras estratégias, mas tudo isso, cancelar a visita, fazer isso é essencial e fundamental. Mas, na minha opinião, não é suficiente. O que nós precisamos ter hoje na área de petróleo, que é o foco dessa espionagem, na minha opinião, pelo seu papel estratégico, é revisar a nossa política para o petróleo. Ter descoberto uma província nova, geológica, confirmada, que pode ter 100, 200 ou 300 bilhões de barris, exige que nós temos uma outra visão sobre qual é o papel ao mesmo tempo, o governo é cobrado e se ressente também do atraso na licitação, no início da exploração, que a gente já sabe como é que vai gastar o dinheiro do pré-sal, mas ainda não fez as licitações. Eu pergunto, se não isso, quando? Se não através de licitação, como? Em que momento? E, afinal de contas, posso fazer minha proposta? O Lauro Jardim, da revista Veja, publicou agora à tarde que os servidores da Petrobras são todos abrigados numa empresa americana também. Então, até que ponto a vulnerabilidade já não começa exatamente da dependência tecnológica de uma empresa estrangeira? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Preocupação com a estratégia global do petróleo, do Sauer é conhecida, mas, na sua opinião, o leilão deveria ser suspenso e deveria ser refeita toda a política de petróleo, mas o governo disse que não vai fazer isso, se considera até em atraso. E agora? Não é verdade. Eu considero... Como fazer e quando? O governo mandou essa legislação para o Congresso com urgência urgentíssima, levou 2 anos para fazer aquilo. Então não tem nada de atraso nem nada. O problema é o seguinte, nós precisamos primeiro saber quanto petróleo tem na faixa do pré-sal. Se são 50 bilhões de barris, como já parece, está confirmado. Se são 100, 200 ou 300 bilhões, que é a maior reserva do mundo. Não tem como saber ainda? Não, falta gastar 6 bilhões para fazer isso. Furar. Contrata a Petrobras, faz 100 furos e mapeia e consolida. Depois de saber quanto tem, a gente faz um plano de produção para produzir só necessário todo ano. Ao preço que interessa. Educação pública, saúde pública, infraestrutura urbana, mobilidade, reforma agrária, reforma ambiental, desenvolvimento da bioenergia, que daqui a 4 décadas ela é inevitável, licenciá-la agora, já, mas no futuro inevitável, e trabalhar em coordenação com a OPEP e com a Rússia para manter o preço elevado, senão é um tiro no pé. O modelo que está aí, de leilão, onde o vencedor do leilão define qual é a fração de óleo ou lucro que vai para o governo, não é mais necessário. O melhor modelo é contratar a Petrobras, o que a lei permite, prestação de serviço, se precisar, por exemplo, desenvolver Libra, o investimento é da ordem de 70, 80 bilhões de dólares, para fazer 20 plataformas. Ora, isso é fácil de conseguir no contexto atual, inclusive com parceiros como a China. De forma que eu cancelaria esse leilão, repensaria o modelo a partir do conhecimento das reservas e definir uma estratégia para produzir excedente econômico. Porque o valor do petróleo tende a ser mais alto daqui para frente e também é possível que nenhum outro investimento no mundo renda mais do que o próprio petróleo. Então nós vamos converter o petróleo em moeda para investir em outras coisas. E que moeda? De maneira que eu acho que tem que repensar a política do petróleo. E repensar a política de informática. Pois ela hoje, a defesa cibernética está primeiro na ordem do dia, né, por todas essas razões, e ela está integrada numa coisa muito maior chamada guerra eletrônica. Então o Ministério da Defesa tomou uma providência que a gente vai ter que monitorar e acompanhar muito de perto, foi criar hoje um grupo de especialistas que vai ter grande autonomia, vai poder convocar especialistas do exterior, essa coisa toda, para ver o que é possível fazer dentro dos... Ou seja, é uma visão, aparentemente, uma visão muito objetiva e prática. Você acha que essa dependência de empresas americanas na questão de informática é perigosa para nós? Perigosíssima. A gente tem que ter. Primeiro, já houve uma aceleração, era uma prioridade da presidente Dilma desde o início da administração, que ela tinha uma noção muito clara de que era necessário ter um satélite próprio. Agora tem certeza. Sim, agora tem certeza e determinou que tudo seja feito o mais rapidamente possível. Mas veja, quanto tempo é o rápido para você construir um satélite? Né? No mínimo 2 anos. E esse grupo foi criado, tem 60 dias para estabelecer uma estratégia que possa ser aplicada de uma maneira rápida e objetiva, e eu acho que uma prioridade dela, e seria minha se estivesse numa posição vulnerável, que é a de preservar as comunicações. Agora, eu acho que essa história toda também gerou uma questão comportamental.
quem não estiver sendo monitorado pelos Estados Unidos não é ninguém. Criou-se uma espécie de estrela, né? Eu sou monitorado, eu botar sou importante. No currículo. Muito obrigada, Godoy, muito obrigada, Hildo, pelas informações que vocês trouxeram aqui para o Entre Aspas. Muito obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta na quinta-feira. Até lá.